servia a Deus. Nos ouviu, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois foi batizada, ela e a sua casa. Nos rogou, dizendo: Se haveis nos julgado que seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangiu a isso. Presta atenção agora no verso 16. O adivinho, hein? Aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamavam dizendo: Estes homens é quem nos anuncia o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Tá vendo aí? Atos 16, essa passagem ela é muito interessante porque Paulo ele foi para Tiatira e chegando lá ele pregou o evangelho para uma família de uma mulher chamada Lídia. Ali o povo se converteu, ela e a casa dela foram batizados. Durante um período Paulo passou ali pregando o evangelho. Paulo se depara com essa mulher que tinha esse espírito de adivinhação, do qual é muito interessante a gente atentar, que a Bíblia vai dizer que ela falava que Paulo era servo do Deus Altíssimo. Mas o que fez Paulo verdadeiramente se perturbar, já que ela estava confessando que eles serviam a Deus? Então o que é que acontece no contexto histórico? Os historiadores eles vão dizer que justamente aqui, até a Bíblia ela é bem clara, logo no começo do capítulo 16 de Atos, vai dizer que algumas das regiões ali da Síria, Cilícia, que eles iam passando, justamente aquela região também da Tiatira, tinha alguns judeus que não acreditavam em si, em Jesus Cristo, e que até perseguiam eles. E a palavra vai falar que ele chegou a circuncidar Timóteo por causa de alguns judeus que tinham ali, que faziam parte da circuncisão, porque não aceitavam em si eles confessar o Cristo, sendo ele judeu, e não ser circuncidado. Então tinha tudo isso. Então Paulo, ele como um homem muito sábio, muito conduzido pelo Espírito Santo, ele sabia qual era o público que ele ia lidar, né? Então, por precaução, Paulo ele não saía nos alarmes na cidade, porque ele lidava com várias culturas diferentes, o povo era diferente. E é a mesma coisa hoje em dia, vocês vão ver Coreia do Norte, esses países que são perseguidos aí, que não aceitam Jesus Cristo, na época não mudou muita coisa em si, né? Alguns países aceitam abertamente, já outros não, são de forma restrita. Então Paulo, ele tinha cuidado com isso. Então o que acontece? Acontece que essa mulher influenciada, que tinha esse espírito de adivinhação, do qual ela era escrava de alguns senhores, que a Bíblia vai dizer, que eles ganhavam muito dinheiro com isso, ela vai começar a gritar. E querendo ou não, foi uma forma de querer impedir o agir de Deus naquele lugar. Então Paulo se perturbou, porque ele sabia o lugar que ele estava lidando e justamente as precauções que ele tinha que tomar. Então o diabo, usando aquela mulher, começou a berrar na cidade, dizendo que eles eram servos de Deus Altíssimo. Então Paulo, discernindo bem o espírito que estava nela, expulsou aquele demônio. Aí você vai me dizer: não, é que eu conheço pessoas que não têm Jesus Cristo, que são usadas por Deus. Há casos e casos, mas no caso da adivinhação, não vem com essa que é Deus, não. Fala: não, mas adivinhação é profecia. Dom é dom. Adivinhação é adivinhação. Influência maligna é influência maligna. A Bíblia discerne muito bem o que é isso. O que é um dom? O dom que vem da parte de Deus é só dado para aqueles que é nascido de Deus. Se vir dizer: não conheço, ele não serve a Jesus, mas ele falou minha vida toda, toma cuidado, viu? Toma cuidado, que se pode ser um espírito maligno querendo te tragar no engano. E aí Paulo ele vai nos dar um alerta a respeito do que é dom, e
como a gente vai saber se vem de Deus ou não? Abre em 1 Coríntios 12, vamos saber o que é dom de Deus e o que não é. Ele vai falar o seguinte, Paulo. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eram gentil, deixavam ser conduzidos aos ídolos mundanos, segundo eram guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, entenda, ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma que Jesus é anátema ou Jesus é maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Entendam, tem um senhorio que o Espírito de Deus faz com que nós venhamos a confessar a Ele. Que senhorio é esse? Do novo nascimento. Aquele que confessa ao Senhor, ele é nascido de Deus. Aquele que anda na prática da obediência, que entrega a sua vida a Jesus Cristo, ele é nascido de Deus. A Bíblia fala que só aqueles que é chamado Filho de Deus, que é conduzido pelo Espírito Santo, ele é quem recebe o dom que é dado por Deus, o dom que é dado pelo Espírito Santo. Ele não tendo Jesus, não vem com essa conversa, é engano, é engano, é engano. Então Paulo ele vai deixar bem claro que os dons também, segundo o que o Espírito dá, é de acordo à necessidade dos irmãos. A uns é dado o dom de profecia, outros é dado o dom de línguas, outro é dado o dom de ensinar, outro é dado o dom de interpretar as línguas estranhas. Cada um é dado de acordo com aquilo que o Espírito convém dar, né? Então essa questão de você achar que uma pessoa que vive no mundo, que não tem Jesus Cristo, ela tem o dom de Deus, é mentira. Ela tem que ter Jesus Cristo, tem que ser nascida de novo e tem que andar na prática da obediência e ser conduzida pelo Espírito de Deus. Se ela não confessa que Jesus é o Senhor da vida dela, saia fora. É balela, é o diabo aí querendo apregoar um engano na sua cabeça, na sua mente. E muitos têm adaptado a esses tipos de ações, essa facilidade que o diabo tem colocado no coração das pessoas. Em outra questão, que esse tópico também nos ensina, é a questão da reencarnação. Quem morre pode voltar? Os espíritos que morrem, para onde eles vão? Onde é que está? Eles voltam, reencarnam? E aí, o que vocês acham? Bora dar uma revirada e ver o que a Bíblia diz sobre isso também? A questão da adivinhação é uma influência totalmente diabólica, uma influência totalmente maligna. Às vezes tem pessoa que roda a sua vida, seu Facebook, e usa de malandragem, tem que ficar esperto também, né? Então você tem que pedir a Deus para estar se desviando desse mal e pedir discernimento a Deus de espírito. E ter autoridade para repreender isso também, porque Deus nos deu essa autoridade. E em questão da reencarnação, abre em Hebreus 9, 27. Bora ver o que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer assim. E como aos homens, presta atenção, está ordenado morrer uma vez só. Depois disso, segue-se o juízo. Você fala, não, mas só que eu falei há pouco tempo com um avô meu que morreu, ou um amigo seu, eu falo com os mortos, eu falo com morto coisa nenhuma, quem morre não volta. Abre em Lucas 16, olha o que Jesus vai nos ensinar sobre a questão da reencarnação. Lucas 16. Isso é muito interessante a gente saber, justamente para a gente lidar com essas práticas aí, com essas conversações, com essas falsas crenças no nosso dia a dia. A palavra de Deus ela é essencial, nos ensina tudo. A Bíblia vai dizer em Lucas 16, Jesus, ele conta uma parábola, 16 do verso 19 ao 31. Eu vou só resumir, vocês já ouviram falar da parábola do rico e Lázaro? Já, não já? Então Jesus ele é bem claro, ele deixa bem clara a questão da morte. Morreu, condenação ou salvação. Morreu com Cristo, salvação, independente. O Cristo, eu digo, a vida com Cristo é uma vida de obediência.
uma vida de santidade, uma vida de devoção. Porque não só basta confessar o Cristo, tem que obedecer, tem que renunciar. Jesus ele deixa bem claro que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, é uma renúncia de dia em dia. Então ele conta essa parábola que o rico ele vive uma vida muito boa aqui na terra, desprezava a lei do Senhor em si, porque a lei de Deus já era pregoada no tempo dele, e o Lázaro vivia uma vida, era mendigo, a ponto de ter as suas chagas, suas feridas lambidas por cachorros, né? E Jesus ele vai dizer que ele morre. Depois que ele morre, o rico ele vai para o Hades, vai para o tormento, e o Lázaro vai para o seio de Abraão. E aí o rico ali ele faz um pedido a Abraão que ele pudesse voltar. Fala, me deixe que eu volte, ou mande o Lázaro voltar para apregoar minha família lá, os meus irmãos, verdadeiramente. O que acontece depois da morte de Abraão? Não, lá na terra já tem Moisés e os profetas. A Bíblia está aí, a palavra está aí para discernir, para nos ensinar. Então, Jesus deixou bem claro que aquele que morre não volta. E se alguém chegar para você e dizer que está tendo contato com os mortos, vou te dizer que ele está tendo contato com espíritos malignos enganando ele, justamente para manter ele preso nessa falsa ideia, nessa falsa prática, nessa falsa crença. Satanás ele tem suas artimanhas. Então justamente por homem buscar isso aí, buscar essa conexão com o mundo espiritual, por aqueles que já foram embora, Satanás nos engana. E a Bíblia vai dizer também outro caso muito interessante, está lá em 1 Samuel 28, bora lá. Fala também de um ato do primeiro rei de Israel. O que acontece com ele? O diabo o engana e Deus o reprova. Justamente por causa dessa prática. Saul consulta uma pitonisa ou uma espírita em si. A Bíblia fala assim, ó, e sucedeu que naqueles dias, quando juntando os filisteus e os exércitos para pelejar, para fazer guerra contra Israel, disse Davi, sobe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os homens. Então disse Davi a Aquis, assim saberás tu que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi, por isso te terei por guardar a minha cabeça para sempre. Já Samuel era morto, presta atenção. Já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado e todo sepultado em Ramá, que era sua cidade. Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntando-se os filisteus, enviaram e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul e todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tem o espírito de feitiçaria, ou espírito de adivinhação. Olha o Saul, cai no engano. E aí, para que vá a ela e eu a consulte. E os seus criados lhe disseram, eis aqui em Edom há uma mulher que tem um espírito de adivinho. E Saul se disfarçou e vestiu de outro vestido, e foi ele, com ele os dois homens. E de noite vieram a mulher e disse, peço-te que adivinhe pelo espírito de feiticeira, que me faça subir quem eu te disse. Então a mulher disse, eis que te sabes o que fez Saul,
que tem destruído os adivinhos e os encantadores, por que me armas um laço a minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Samuel já estava morto. Vendo, pois, a mulher a Samuel, em alta voz gritou. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado, pois tu mesmo és Saul? E o rei disse: não temas, porém é que o que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a figura? E disse ele: vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Entendeu Saul que era Samuel, e inclinou-se o rosto em terra e se prostrou. O que acontece? Saul está em desobediência com Deus, e aí ele vai sair a peleja contra os filisteus, vai guerrear, e aí ele pede resposta de Deus, Deus não responde ele, então ele vai consultar o que? Uma mulher adivinha. Ele, conhecedor da palavra, sabendo que Deus condenava essa prática, foi consultar. E essa mulher, por astúcia, ela acaba aqui invocando um espírito, e Saul pede para que viesse invocar o espírito do profeta Samuel, que Samuel já tinha morrido. E ali ela invoca esse espírito, do qual Saul acha que é Samuel, e começa a conversar com esse espírito, do qual depois vai dar um decreto que ele vinha perder a guerra. Mas o que acontece realmente? Era Samuel? Não era Samuel. Era um espírito diabólico, um espírito demoníaco que reencarnava nessa mulher porque ela era feiticeira. Então a Bíblia é bem clara. Vocês leram lá em Hebreus 9:27 que quem morre não volta. Da mesma forma, Jesus Cristo ele conta uma parábola lá em Lucas 16, do 19 ao 31, que também quem morre não volta. Então não caia nesse engano, vigiem. E como vocês vão fazer para se desviar desse mal? Tá aqui, a fonte de toda a sabedoria. Lá em Hebreus 4:11, vai dizer que a palavra de Deus é mais penetrante que a espada de 2 gumes, que discerne bem o que? Os pensamentos. Então vocês têm que manusear bem a palavra de Deus justamente para se desviar desse mal, porque está cheio de pessoas inclinando o coração ao mal e o diabo está disposto a prender elas nesse caminho. Então tomem cuidado.